durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em que senadores tentaram colocar em votação um requerimento para marcar a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o senador Fernando Bezerra apoiou os pedidos dos colegas, apontando a necessidade de dar um ponto final nessa longa demora para a definição da data da sabatina. O senador lembrou que encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um requerimento assinado por 17 membros titulares da CCJ e por 16 suplentes. O senador ressaltou: até o momento, nós não temos uma palavra do presidente da CCJ se neste esforço concentrado nós vamos realizar a sabatina e submeter ao plenário do Senado Federal o nome do indicado do excelentíssimo senhor presidente da República. O senador Fernando Bezerra pediu que o vice-presidente da CCJ e o presidente do Senado atendessem ao apelo da maioria do colegiado e apontou: não é favor. Nós entendemos que isso é uma obrigação do ponto de vista regimental, do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional. Nós entendemos que muitas vezes não deliberar é uma posição política que temos que aceitar. Mas nós não podemos, de forma demasiada, não levar ao escrutínio da Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do Dr. André Mendonça. O senador lembrou ainda que há outros requerimentos do senador Álvaro Dias, do senador Esperidião Amin e do senador Cajuru e pediu que o senador Anastasia marcasse a data ou ao menos anunciasse que a sabatina e a votação serão realizadas no esforço concentrado do Senado. O apelo do senador, assim como dos outros senadores, não foi atendido pelo senador Antônio Anastasia, que afirmou que mesmo presidindo a comissão na ausência de Alcolumbre, não teria poderes para decidir a pauta. A questão foi levada ao plenário, onde o presidente do Senado também não marcou a sabatina, mantendo nas mãos de Alcolumbre o poder de decisão e ignorando a vontade da maioria dos membros da comissão. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como vem ocorrendo na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado e empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria me juntar às falas do senador Esperidião Amin, do senador Álvaro Dias, dizer do meu esforço como líder do governo, junto ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, para que a gente possa dar um ponto final nessa longa demora para a definição da data
da sabatina do indicado pelo presidente da República, Dr. André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu quero lembrar aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que eu encaminhei requerimento entregando em mãos ao presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, a assinatura e o apoiamento de 17 membros titulares desta CCJ e o apoio de 16 suplentes da comissão, falando da elasticidade demasiada que foi adotada pelo presidente Davi Alcolumbre para a marcação desta sabatina. Portanto, o que está a nos inquietar, mais uma vez, é de que o esforço concentrado, decidido em boa hora pelo presidente Rodrigo Pacheco, que iremos realizar na semana do dia 29, 30, 1º e 2, 1º e 2 de novembro, até o momento nós não temos uma palavra do presidente da CCJ se neste esforço concentrado nós vamos realizar a sabatina e submeter ao plenário do Senado Federal o nome do indicado do excelentíssimo senhor presidente da República. Portanto, eu sei que Vossa Excelência está respondendo pela presidência da comissão, mas Vossa Excelência, pela sua trajetória, pelo peso político que Vossa Excelência ostenta nesta casa, queria que Vossa Excelência se somasse aos apelos de tantos líderes e de tantos senadores para que o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, e o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, pudesse atender a esses reiterados apelos. Não é favor. Nós entendemos que isso é uma obrigação do ponto de vista regimental, do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional. Nós entendemos que muitas vezes não deliberar é uma posição política que a gente tem que aceitar, mas nós não podemos, de forma demasiada, não levar ao escrutínio da Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do doutor André Mendonça. Portanto, eu queria me somar aos apelos que foram feitos, dirigidos a Vossa Excelência, para que a gente possa, eu já fiz isso ontem com o retorno do senador Rodrigo Pacheco, estive com ele pessoalmente, falando desse incômodo para o governo, porque isso é uma desatenção com a indicação do presidente da República, é uma desatenção com o indicado, com o ministro André Mendonça, e que nós possamos vencer essa dificuldade e que se marque a data da sabatina e posterior deliberação. Além do meu requerimento, foram encaminhados os requerimentos do senador Álvaro Dias, requerimentos do senador Esperidião Amin e requerimento do senador Cajuru. Portanto, senhor presidente, eu confio que Vossa Excelência, certamente também inconformado e inquieto com essa situação, haverá de colocar a sua voz e o peso da sua liderança nessa casa para que a gente possa chegar a um bom termo. Se não na data sugerida pelos requerimentos da próxima semana, que pelo menos se anuncie que no esforço concentrado nós vamos realizar a sabatina e a votação. Na realidade, não podemos passar o esforço concentrado e o Senado Federal atropelar, desrespeitar o gesto do presidente da República, quando a maioria da comissão quer deliberar. E quando a maioria, penso eu, isso está por se verificar, mas o sentimento que a gente colhe também no plenário é que o plenário, independente do apoiamento ou não, deseja também deliberar. E, portanto, nós queremos que Vossa Excelência possa se somar a essas manifestações. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor está aí, o vice-presidente, está assumindo aí, está na cadeia. Senador Luiz, parece que senador Luiz do Carmo. Tem como sair na rua em Goiás, com meus pais aqui em Goiás, e não ter justificativa por que não colocar o nome do André.
Eles não entendem que eu não sou presidente da comissão. Eles entendem que eu sou senador da República. E como senador da República, eu tenho o dever e a obrigação de votar. Certo? E a população não entende isso. Então não tem como nós não votar no dia 30 o nome do doutor André Mendonça. E é isso que eu peço para o presidente nesse momento, que é o senhor, que é um capacitado, que é um homem que fala com todo mundo, é um homem que tem liderança para marcar a sabatina do doutor André para o dia 30. Aqui em Goiás está difícil, como senador da República, eu justificar essa protelação que está para indicar o nome do André Mendonça como ministro supremo. É indicar, vamos votar. Se passar outra história. Mas vamos fazer o que o papel tem. O Davi não pode fazer o que está fazendo. O Davi não tem competência para isso. O Davi não é maior que o plenário. O Davi não é maior que qualquer um senador. O Davi tem que colocar o nome do André agora, no dia 30, para sabatinar. Eu não tenho como justificar isso aqui em Goiás mais, presidente. Pois não, senador Amin? Não, eu quero dizer para Vossa Excelência, com todo respeito, que para mim não existe mais pauta de hoje. Eu tenho sido assíduo em todos os momentos, mas eu me reservo o direito, e já tinha dito isso na minha interlocução com o senador Davi Alcolumbre, que se ele monta a pauta do jeito dele, eu ajo de acordo com o regimento. Então eu considero que as suas palavras eu tenho que respeitar. Não concordo, mas respeito, e quero informar a Vossa Excelência, além de pedir que Vossa Excelência transmita ao presidente Rodrigo Pacheco. Esse assunto, para mim, não é mais Davi Alcolumbre. O presidente da Comissão de Justiça é um desertor do regimento. Disse isso a ele na semana passada e repito agora. Ele está praticando um desrespeito continuado ao artigo 118, que prescreve 20 dias corridos, úteis, para deliberar sobre matérias tais. Fez lockdown da comissão, tentou ensaiar uma reflexão aqui na semana passada, dizendo que é por falta de espaço. Eu repeli. Isso está gravado, documentado, espero que não tenha sido retirado dos anais. E apenas lhe peço para transmitir ao senador Rodrigo Pacheco o que foi dito aqui sobre o compromisso dele. Eu vou levar esse assunto para o plenário hoje, confiando que Vossa Excelência informe o presidente. E vou levar ao plenário porque o requerimento não foi apreciado, não por falta de apoios. Ele é unânime. Segundo, a data, 23 de novembro, constava do requerimento. E se há um acordo para votar no dia 30, eu não vou criar nenhuma espécie de desídia. Agora, eu não estou descumprindo o regimento. Quem está descumprindo o regimento, sem qualquer sanção da mesa, contrariando então o artigo 48, inciso 8 do regimento, que diz: ao presidente da casa incumbe cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis e o regimento. Então, eu não estou sendo omisso, nem sou faltoso, mas eu me reservo o direito de, a partir deste momento, declinar de me manifestar a respeito de assuntos da nossa pauta de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Amin. Mais uma vez cumprimento Vossa Excelência. Evidentemente levarei ao senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, as ponderações feitas por Vossa Excelência e o relato dessa nossa reunião. A informação da Secretaria também, de fato, é que o nosso quórum virtual não está ocorrendo mais. Então, nós não temos quórum de deliberação. Pois não, senador Cajuru? Obrigado, querido Anastasia. Como juvenil aqui no Senado, e diante de um profissional, nós ouvimos, a mim, Álvaro e eu, nós três ouvimos de um senador de muita credibilidade,
que o presidente Rodrigo Pacheco vai, nesta sexta-feira, comunicar ao Davi Alcolumbre, presidente dessa CCJ, que faça a sabatina até o dia 30. Ele disse isso ontem, categoricamente, ao senador amigo nosso que veio e ao senador Eduardo Braga. Então ele deu a palavra ao senador Eduardo Braga, e eu acredito na palavra do presidente Rodrigo Pacheco. Eu só quero fazer essa pergunta simples ao senhor. Fosse o senhor o presidente da CCJ e recebesse essa comunicação de sexta-feira de Rodrigo Pacheco para colocar em pauta a sabatina de André Mendonça, o senhor acataria o pedido do presidente Rodrigo Pacheco, ou o senhor teria direito de não acatar? Senador Cajuru, primeiro cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez, é uma indagação que se coloca de maneira totalmente teórica. Na realidade, o que se tem é que cabe aos presidentes das comissões fazer as respectivas pautas. Mas, como lembrou também o senador Amin, é claro que o presidente da casa tem a responsabilidade pela condução geral. Então, acredito que esse tema vai se resolver de maneira, digamos assim, numa convergência, como eu disse aqui há pouco. No momento que o presidente Rodrigo Pacheco convoca um esforço concentrado nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro, e determina que as comissões se reúnam nessas datas para deliberar as matérias pendentes, eu acredito que nós teremos, de fato, essas agendas nesses dias. Então, é a posição que eu tenho, volto a dizer. Claro que cada qual no seu estilo, cada qual no seu perfil, mas eu acredito que nós teremos a solução dessa questão nos primeiros dias de dezembro, e farei empenho nesse sentido. Como, aliás, eu tenho dito. Pelo regimento, o Davi Alcolumbre, como presidente da CCJ, ele tem... Não, quem faz a pauta da comissão é a própria comissão, mas nada impede... Ele pode discordar do presidente? Nada impede que o presidente também avoque matéria diretamente ao plenário. Em tese também existe essa possibilidade. Então, ele fazer diretamente no plenário. Eu acredito, senador, me permita aqui com a nossa liberdade de amizade, que não precisamos nem cogitar disso, que acho que haverá uma convergência nesse sentido, porque são as duas presidências mais relevantes, o presidente da mesa e o presidente da CCJ, que é a comissão, de fato, que, como nós sempre falamos, é o coração ou cérebro do Senado em matéria legislativa. Não tendo, portanto, mais um quórum para a deliberação, o senador Nelsinho quer se manifestar, que eu vi estar com a mão no microfone? Não, senhor presidente, apenas ressaltar aqui que esse assunto tem que ser resolvido. Não dá mais para se postergar isso. Realmente é uma situação que não está sendo boa para ninguém, nem para quem está à frente dessa situação como protagonista, como nós coadjuvantes. E isso pode gerar uma situação mais delicada ainda entre os pares. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que, dentro de um amadurecimento, de uma sensatez, de um equilíbrio, buscar essas virtudes e fazer com que essa história possa ser devidamente resolvida antes do esforço concentrado, a fim de que a gente possa ter também a oportunidade de se manifestar, seja a favor ou contra. Agora, ficar da forma que está, não é mais concebível. Eu agradeço ao meu líder, senador Nelson Trade, e como já manifestei anteriormente, reitero também que, sob vossa liderança, a minha posição igualmente é para a realização da sabatina, como já disse várias vezes. O senador Portinho pediu a palavra mais uma vez remotamente, agora que ele está com um vínculo muito bom e muito forte do sinal da internet, aí com ele a palavra. Senador Carlos Portinho.